Você que vende energia solar, acha difícil falar sobre a Lei 14.300 com seu cliente? Acha o tema muito complexo? Já assistiu vários vídeos e conteúdos e ainda não conseguiu dominar o tema? Te entendemos. Não é o bombardeio de informações que vai fazer você conseguir dominar esse tema, mas sim o foco nos temas que vão te trazer o maior resultado quando você estiver conversando com o seu cliente. Eu sou o Carlos Pichait, sócio-diretor do Grupo Hack Solar. Eu sou Rafael Quitolina, sócio-diretor do Grupo Hack Solar e seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje falaremos sobre os 4 principais tópicos que você precisa dominar e que vão fazer diferença com o seu cliente na hora da venda. O primeiro deles é o valor exato que o seu cliente paga no tal do fio B, que falaram de taxação, falaram de um monte de coisa, não é nada disso. Você precisa dominar esse tema para conseguir explicar o que na prática acontece para o cliente que vai instalar energia solar neste ano. No segundo tema, vamos tratar sobre simultaneidade e consumo instantâneo. No terceiro tema, falaremos sobre a TUSD-G, que é um dos grandes benefícios que a Lei 14.300 trouxe para grande parte dos consumidores do Grupo A. E por fim, como nós do Grupo Hack Solar focamos nesses temas e construímos materiais para conseguir auxiliar nossos clientes. Então, entrando no primeiro tópico, para falar sobre o valor exato que o cliente paga, comentar sobre o fio B, a primeira dica é foque no cliente. O que é focar no cliente para falar do fio B? No perfil do cliente. Então o fio B ele vai mudar para clientes residenciais, para empresas do grupo B, para empresas do grupo A e para usinas e grandes investidores. Todos esses perfis de cliente terão um impacto diferente com relação ao fio B e você precisa conhecer esse tema para conseguir instruir adequadamente o seu cliente. É importante você saber pelo menos o caso mais crítico. E o caso mais crítico vai ser para as fazendas solares, que são aqueles clientes que vão instalar uma usina remota, vão gerar toda a energia, injetar toda essa energia na rede e todos os consumidores que receberem esses créditos vão sofrer o impacto do fio B. E qual que é de fato o impacto do fio B? Bom, na média é 28%, na média nacional, varia de região para região e 28% na totalidade quando ele for aplicado os 100%. Então a gente viu, né, Rafael, no ano passado, muito terrorismo da mídia, muitos vendedores querendo utilizar gatilhos mentais de urgência, de escassez dos clientes e acabou tendo um burburinho no mercado que se transformou em uma coisa monstruosa de que a energia solar não vale mais a pena. E na prática, a gente está fazendo um cálculo que ele vai nos retornar, se a gente trabalhar na média dos 28%, o impacto para esses consumidores que não têm simultaneidade nenhuma vai ser de no máximo 4% e que é importante você tranquilizar o teu cliente nesse momento. E para você que é vendedor, que quer utilizar já na próxima visita isso com o seu cliente, ter um resultado melhor, usa dessa forma. Se a gente fala 4%, se o teu cliente tem um grande consumo, vai parecer bastante coisa. Então qual que é o cálculo que nós aqui do Grupo Hack Solar utilizamos? Trabalha em cima do valor do quilowatt-hora. Por exemplo, se a gente pegar Santa Catarina, o valor do quilowatt-hora para baixa tensão é 65 centavos. Se você aplicar os 4%, qual que vai ser o impacto de fato para esse cliente? Vai ser menos de 3 centavos. 3 centavos, você pergunta para o teu cliente, você acha que é muita coisa mesmo perto dos 65 centavos? Então acaba que você reduz o valor sem inventar nada, tu de fato vai estar falando para ele o impacto que ele vai ter, mas de uma forma mais leve, mais sutil, sem trazer todo aquele imposto, aquela taxação que na prática não acontece. Então, vale a pena você, na região que você estiver aí no Brasil, inclusive se você está assistindo o nosso vídeo de diferentes regiões do Brasil, comenta de onde está nos assistindo, vai ser bem legal saber que várias regiões do Brasil estão acompanhando os nossos vídeos. Então, faça isso, foque no valor do quilowatt-hora, aplique o valor exato do fio B para esse teu cliente e agregue valor na hora da venda e se diferencie da concorrência que não sabe calcular o fio B. E entrando no segundo tópico, a gente vai falar sobre a tal da simultaneidade, que impacta diretamente no fio B que eu acabei de comentar. E aí, Rafael, o que é a simultaneidade, como que ela ajuda o cliente final, como que ela ajuda o vendedor a conseguir vender mais? Vamos falar sobre a simultaneidade, é aquela parcela da energia, então, Carlos, que ela sai direto das placas fotovoltaicas e ela acaba indo direto para o equipamento. Então, de uma forma simples, para a gente entender, é a parcela da energia que não passa pelo relógio da distribuidora. Então, ela acaba não sendo identificada e
todas essas taxas, essas mudanças da 14300 não se aplicam a essa parcela da energia que vai direto para o equipamento. Então, se essa simultaneidade ela for maior, a gente vai ter aí benefícios relacionados a 14300. É um tema que muitos vendedores desconsideram, que é justamente o consumo instantâneo. Então, nesse exemplo que eu trouxe da fazenda solar, não tem nada de simultaneidade. Toda a energia gerada ela é injetada na rede. Agora, quando a gente está falando de indústrias, né, Rafael, a gente tem um contexto onde você tem grande parte da energia gerada durante o dia e consumo também durante o dia. Ou seja, essa energia, né, como o Rafael falou, ela nem chega a passar pelo medidor. E com isso, nós temos menos incidência do fio B, sendo que o fio B ele é aplicado apenas sobre o que você injeta na rede. Exato. A partir de 2023, então, com a 14300, a simultaneidade ela ficou ainda mais importante. Então, a gente precisa tomar mais cuidado para colocar isso nos cálculos. Realmente vai fazer diferença. Antes da mudança da Lei 14300, a diferença entre o valor da energia injetada e o valor da energia simultânea era muito pequena. Então, as empresas acabavam desconsiderando isso, acabava não fazendo muita diferença lá no cálculo de viabilidade. Mas agora, né, gradualmente a gente vai ter essa taxação do fio B e a gente vê a importância então de considerar essa taxa de simultaneidade. Inclusive, Carlos, a gente vê indústrias e empresas que vão implantar um sistema fotovoltaico com uma alta taxa de simultaneidade que praticamente não vão ser afetados com a Lei 14300. Eles vão ter uma energia puramente injetada nos seus equipamentos e eles deixam de pegar essa parcela da concessionária e não são afetados com nenhuma variação de fio B ou qualquer outra coisa relacionada à mudança regulamentar. Então, a dica é: estude sobre a simultaneidade, esteja inteirado sobre esse tema para que você chegue na visita com o seu cliente no momento da reunião e consiga explicar de fato o que é e por que para ele vai ter ou não vai ter impacto. Isso aí, com certeza, muda o jogo na hora da venda. Existem alguns perfis de clientes com taxa de simultaneidade elevada. Então, esses clientes, eles facilmente podem ser tranquilizados, então você pode realmente tranquilizar ele em relação ao fio B e conduzir a negociação de uma forma convencional. A Lei 14.300 ela muito foi discutida apenas nesse problema do fio B, então todo mundo decidiu focar que o fio B ia ser um problema, essa taxa. A estratégia de vendas antes da 14.300 foi focada simplesmente em um gatilho de urgência, então todo mundo queria acelerar a venda e acabaram esquecendo de ver os pontos positivos da lei. Então a gente estava aí, o mercado estava ansioso para que essa TUS de G, que na realidade a demanda de geração, entrasse em vigor, então realmente foi um ponto positivo. É importante a gente citar também os momentos antes da Lei 14.300 e o pós 14.300. Então, antes da 14.300, o mercado como um todo estava focado nas partes negativas da lei, justamente para acelerar os clientes e fechar mais rápido os projetos. Passou esse momento, virou o ano e agora o que o mercado está tentando trazer é os pontos positivos da lei, que deve de fato focar. Como o Rafael já comentou, em alguns projetos, acaba que há mais benefício com a Lei 14.300 do que prejuízos. Entrando no terceiro tópico, a gente vai falar sobre a TUS de G. TUS de G é um conceito já existente há muito tempo, né? A gente já vê essa cobrança sendo aplicada em usinas hidrelétricas, PCHs, né? Então já é algo que existe no mercado e agora foi implantado na geração distribuída. Então, quem vai ser beneficiado com a TUS de G? Então, são usinas remotas que precisam contratar uma demanda. Essas usinas, então, elas vão ter a sua demanda contratada não mais de consumo, mas de geração. Então, isso causa um benefício muito interessante no cálculo de viabilidade e na rentabilidade futura dessas usinas. Perfeito. Um exemplo que a gente pode citar seria justamente uma usina de 1 mega. Clássica. E onde o cliente vai instalar essa usina em algum terreno distante da sua carga, que seria talvez da sua empresa ou de um grupo de consumidores. E nesse local em específico, como será uma usina de 1 mega, ele vai precisar contratar 1.000 kW de demanda. Então, antes da Lei 14.300, essa demanda era de consumo, que, vou pegar uma média de valores, era R$20, aqui mais para o sul do país, cerca de R$20. Então, 1.000 vezes os 20, a gente estava falando de algo de cerca de R$20.000 mensal para você ter a tua usina ligada, conectada à rede. Ou seja, quando a Lei 14.300 foi elaborada, foi justamente pensado, faz sentido eu cobrar uma demanda de consumo de quem vai injetar energia na rede? Porque o conceito de demanda contratada é você ter a disponibilidade da rede para o momento que você mais consome na tua empresa. Agora,
Exato. Agora, quando você está instalando uma usina, você não tem consumo nenhum da rede. Você vai estar beneficiando a rede, ajudando a rede. Então, você apenas precisa, é claro, da infraestrutura elétrica adequada para receber essa usina. Ou seja, o que a Lei 14.300 trouxe? Foi o benefício da TUSG, que é um desconto nessa demanda contratada. Não mais R$20, mas cerca de R$4, R$5. Em média, um desconto aí de cerca de até 70%, dependendo da região do país. Para a gente trazer um pouquinho de dados, se a gente pensar nessa demanda de uma usina de 1 mega, teria o custo de cerca de R$20 mil por mês. Com a TUSG, esse consumidor vai passar a pagar R$4 mil por mês nesse exemplo hipotético. Ou seja, a gente está falando de uma economia de cerca de R$16 mil em apenas um mês, que no ano representa cerca de 192, vamos arredondar, aí, R$200 mil a menos de custo para você ter a tua usina gerando. E o que a gente notou, que a gente percebeu aqui no Grupo Hack Solar, com as nossas análises financeiras, a gente tem várias planilhas que a gente fornece aos nossos clientes, referentes à análise financeira, cálculo do fio B, simultaneidade, TUSG, tudo isso nós temos clareza, nós temos cálculos para evidenciar o impacto que isso tem nesse tipo de usina, e em muitos casos a TUSG ela apresenta um benefício maior do que o custo do fio B. Exato. Então vale a pena você realmente, antes de visitar os seus clientes, fazer esse cálculo, entender de fato qual que está sendo o impacto, porque dependendo do caso vai ser até mais benéfico do que prejuízo aí para o seu cliente final. Então, em resumo, a TUSG, ela, para usinas remotas, ela era o principal custo mensal. Agora ela, como explicado pelo Carlos, ela reduziu bastante. Então, usinas de 1 mega, 500 kW, elas tendem aí a ganhar uma velocidade, um espaço maior no mercado nos próximos anos. Só para a gente finalizar o tema da TUSG, é bem importante citar a revisão tarifária. Tem muitos locais com a GD1, que é a usina aprovada com direito adquirido, que o pessoal não está considerando a revisão tarifária para aplicar a TUSG. A lei traz que a TUSG ela vai ser aplicada na próxima revisão tarifária. Então tem locais do Brasil, se a gente citar, por exemplo, Santa Catarina, a próxima revisão tarifária está prevista para 2026. Então até lá o cálculo é TUSG-C, TUSG de consumo, não TUSG-G. Então você precisa considerar isso na tua análise financeira para passar algo preciso para o teu cliente. Se quiser saber um pouco mais sobre isso, já deixa o teu comentário que a gente pode estar fazendo um vídeo também sobre isso. E se até agora esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal, não perca os próximos vídeos que nós estaremos toda semana postando aqui no canal. E como prometido no início do vídeo, como que nós aqui no Grupo Hack Solar aplicamos esses conceitos, o que de fato a gente usa da Lei 14.300 com maior foco para fazer diferença para os nossos clientes. Justamente ter esses conceitos claros e apresentados em algum documento. Então a gente trabalha com planilhas de análise financeira, fornecemos isso para os nossos clientes. Então, basicamente, a gente calcula o impacto do fio B, calcula a simultaneidade, calcula a TUSG, apresenta despesas totais e depois, no final, o lucro líquido para o cliente. Isso é muito importante para você conseguir agregar valor na hora da venda. Em muitos clientes que eu atendia, eu chegava lá e o cliente tinha simplesmente a tarifa de energia multiplicada pela geração, e isso sendo considerado para o retorno final do cliente. E não é isso que acontece, você tem custos com operação e manutenção da usina, você tem custos com seguro, você tem agora todos esses impactos que a gente já citou da Lei 14.300, então vale a pena você investir nisso. A nossa sugestão aqui do Grupo Hack é foque no que é racional para falar agora da Lei 14.300. A parte emocional já foi, os vendedores já utilizaram o que tinha para utilizar de gatilho mental, prejudicaram bastante o setor energético, e agora o nosso papel é trazer a racionalidade de novo para o segmento de energia solar e conseguir tornar isso profissional. E como você já sabe, toda semana temos um post oficial lá no Instagram, e se você quer receber um mapa mental sobre esses conteúdos que a gente comentou hoje aqui no vídeo, comenta lá no nosso post, #empresa fora da curva, e nós estaremos te mandando no direct.